pessoal, bom dia, né? Retornando para mais uma videoaula aqui para quem está se preparando aí para o concurso da perícia forense, né? Hoje nós vamos retomar aí as aulas de processadores de texto, Word, falando mais especificamente aqui de tabelas. Nós vamos ver todos os recursos de tabela, inclusive as guias de contexto, design e layout, tá bom? Mas antes eu peço para aqueles que não estão inscritos no meu canal ainda, que se inscreva, tá certo? Ative as notificações, compartilhe, curta esse vídeo e assista esse vídeo até o fim, tá bom? Então vamos ao vídeo. Olá pessoal, então a gente está retornando aqui para mais uma videoaula, né? Para quem está se preparando aí para perícia forense. Nós vamos dar prosseguimento aqui no processador de texto, vamos falar um pouquinho sobre tabela, né? E as tabelas, assim, como a gente já está falando aqui, ele é um processador de texto Word, né? Então a tabela nada mais é do que um elemento, né? Uma funcionalidade dentro do Word que ela, na sua formação original, ela é dividida por linhas e colunas, tá? Então o que seria uma tabela? Tabela, ela vai nada mais é do que um elemento à parte dentro do documento de texto, né, do editor de texto, em que trabalha com linhas e colunas, tá? E a sua inserção, ela é baseada em células, tá? Então a interseção dela de coluna e linha forma célula. Tá bom? Então vamos lá, ó. Aonde é que a gente encontra a tabela? Ela fica na guia Inserir, tá? E no grupo Tabela. Aí você clica, você tem três formas de colocar uma tabela, tá? Então lá, as tabelas são com certeza um dos elementos mais importantes para colocar dados em seu documento. Use tabelas para organizar informações e criar formas de páginas interessantes e disponibilizar seus dados. Para inserir uma tabela, na aba Inserir, como eu já acabei de falar, tá? E clique no botão Tabela. Tá? Ao clicar no botão Tabela, você vai ter três possibilidades. Ou eu desenho uma tabela, ou eu insiro uma tabela, ou eu coloco as tabelas pré-definidas. Tá certo? Né? Então, a gente pode fazer isso dentro do Microsoft Word, tá bom? Então, eu vou entrar aqui, ó. Eu estou no Microsoft Word, eu venho em Inserir, opção Grupo Tabela. Ó, aí eu tenho opções pré-definidas, tá certo? Eu tenho inserir tabela, ó. Então você determina o número de linhas e colunas, ó. Aparece para mim, tá certo? Ou você pode inserir tabela, desenhar a tabela, tá? Aí você pode vir aqui, ó, clica, segura e arrasta, e assim sucessivamente vai desenhando a tabelinha da forma que você achar mais conveniente. Tá certo? Então é assim que se trabalha com tabela. Retornando aqui, gente, para o nosso slide. Então tá lá, ao clicar no botão tabela, você pode definir a quantidade de linhas e colunas. Pode clicar no item inserir tabela, ou desenhar a tabela. Inserir uma planilha do Excel também pode, ou usar uma tabela mais rápida, tá? E assim sucessivamente. Tá bom? Bom, aí toda tabela tem suas formas de seleção, tá? Que está aqui no slide que vocês estão vendo ao lado, tá? Ou simplesmente aqui, ó. Eu posso clicar, segurar e arrastar, certo? Eu posso também clicar aqui ao lado, ó, da linha, tá? Eu posso também internamente colocar ela posicionada na área ao lado esquerdo de dentro da célula, ela vai formar essas flechinhas que você está vendo aí, tá certo? Dá um clique, aí já vai selecionar, 2 cliques, seleciona a linha inteira, e 3 cliques seleciona todo o texto, ou seja, inclui todas as tabelas do documento, tá? Se eu colocar na parte superior, olha lá, ele forma uma flechinha também, clicou uma vez, ele seleciona uma coluna, tá? Ou, se você vir aqui, ó, no canto superior esquerdo, ele vai formar essa mirazinha aí, ó, que são alças de redimensionamento, e quando você dá um clique, ele seleciona a tabela inteira. Beleza? Então vamos lá. Dando mais um prosseguimentozinho, eu também posso, dentro de uma tabela, né, inserir os redimensionamentos. Redimensionar uma tabela. Aumentar a largura da sua coluna, assim como aumentar a largura da linha, tá? Ou de uma célula independente, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Coloquei em cima da linha, ó, horizontal, eu posso aumentar e diminuir a largura.
tá? Da coluna. Se eu colocar em cima da linha horizontal, eu clico, seguro e arrasto, tá? Ó. Peraí, só um minuto. Aqui, ó. Olha lá, eu aumento a largura da linha, tá? E eu também posso aumentar e diminuir individualmente, ó. Eu seleciono a célula e aí eu vou lateralmente aqui, ó, e aumento a largura dessa célula, ó. Tá? Isso pode ser feito dentro do Microsoft Word, tá certo? Dando prosseguimento. Quando você insere uma tabela, tá? Aparece a guia de contexto, design e layout, tá? Então, lá, ao desenhar a caixa que fará parte da tabela, você pode utilizar o topo. Através do grupo de opções de estilo de tabela, é possível definir células no cabeçalho. O grupo estilos de tabela permite aplicar uma formatação à sua tabela e ao grupo desenhar bordas permite definir o estilo, espessura e cor da linha. O botão desenhar tabela transforma seu cursor em um lápis para desenhar suas células, né? A borracha apaga, tá bom? Deixa eu passar mais um pouquinho aí, eu vou voltar lá. Aí, ó, essa guia que está sendo falada aqui no slide é a seguinte, ó, cliquei dentro da tabela, olha lá, eu tenho a guia de contexto design e eu mudo aqui, ó, linha de cabeçalho, linhas de tiras, primeira coluna, tá? Então, vai aparecer ou não na minha tabela se a caixa de marcação, checkbox, né, tiver selecionado. Nos estilos de tabela, eu posso determinar um estilo para ela, ó. Quando eu clico aqui, olha lá, ó, estilo mais colorido, né? Preto e branco, normal, tá? Você pode determinar isso. Você pode fazer alterações na linha, ó, pode aumentar a espessura da linha, o tipo de linha, tá? Então ele abre aqui relacionado a design da minha tabela, tá? Já o layout não, são configurações mais específicas dele, tá? Aqui, ó, você pode observar também que ao estar com alguma célula da tabela com o cursor do Word, acrescenta mais uma aba ao final chamada Layout. Né? Clique nessa aba, vai aparecer dessa forma aqui, ó, e aí ele vai mostrar aqui os grupos, como é que se utiliza. Né? Então, olha lá, ó, o primeiro grupo, tabela, permite selecionar em sua tabela apenas a célula, ou a linha, ou uma coluna, ou uma tabela inteira, que é aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, de seleção. Tá? Ao clicar na opção propriedades, né? Aqui, ó, propriedades, será aberta uma janela com as propriedades que são as mesmas que a gente acabou de fazer. Linha, coluna, tabela e célula. Tá? Ó, a primeira relativa à tabela, pronto, ele está dizendo aqui cada uma. Tá? São formatações referentes a cada item da guia, tá? No grupo linhas e colunas, eu posso fazer as coisas essenciais de uma tabela. Colocar mais uma linha em cima, colocar mais uma linha abaixo, colocar uma coluna à direita, colocar uma coluna à esquerda, ou excluir também qualquer um desses itens, ou célula, ou linha, ou coluna, ou tabela. Tá? Já eu vou mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu mostrar logo. Tabela, ó, cliquei. Quando meu cursor está fora, olha lá, ó, não tem guia de contexto nenhuma. Quando meu cursor está clicando dentro da tabela, ó, aparece a guia de contexto, tá? Então, guia layout, ó, aqui, ó, lado esquerdo, selecionar. Olha lá, ó, selecionar uma célula, selecionar uma coluna, selecionar uma linha e selecionar uma tabela. Mas, professor, ele vai selecionar qual linha? Aonde o cursor está piscando. Tá lá, ó, tá piscando aqui, ó. Então, se eu colocar aqui selecionar linha onde o cursor está. Tá? As propriedades que ele citou são essas daqui, ó. Propriedade de tabela, de linha, de coluna, de célula e de texto alternativo. Tá? Desenhar a tabela e apagar foi o ato que a gente fez aqui, ó. Se eu quiser desenhar, clico em desenhar, clico, seguro e arrasto, ó. Desenhei, ele se torna um lápis. Caso contrário, eu clico de novo e ele volta ao normal, tá? O grupo linhas e colunas, tá aqui, ó. Tô na primeira linha. Eu vou inserir uma linha abaixo, olha lá, ó. Vou apagar agora, ó. Excluir linha. Aonde o cursor está é a ação que ele vai sofrer, tá? Não tem muito segredo não. O próximo grupo que eu mesclar aqui, ó, o que ele vai fazer para mim? Deixa eu só fazer um autoajuste aqui, gente. Pronto. E pronto. Então, o próximo é mesclar, dividir e dividir tabela. Então, por exemplo, eu tenho essa tabela aqui do meio, ó, que ele vai ter várias linhas, olha lá, ó. Então, eu quero pegar essa primeira linha da tabela e mesclar. O que é o ato de mesclar? É juntar, unir, né? Várias células em uma só. Então eu venho aqui, ó,
mesclar, juntou. Ah, eu quero distribuir de novo. Clica em dividir células, olha lá, e coloca o número de colunas que eu quero. Por exemplo, eu quero 5. Ok, olha lá, retorna novamente as colunas, tá? Essa guia aqui de tamanho automático, gente, ele é assim uma redistribuição das linhas da tabela. Então ele faz um ajuste automático das linhas, da coluna, tá? Aumenta a largura da coluna, aumenta a largura da linha, tá? Assim como existe o ajuste automático também. Tá bom? Aí, gente, ó, essa parte aqui de alinhamento é o alinhamento do conteúdo, tá? Então, por exemplo, eu vou mesclar essas células aqui. Vou digitar aqui Marcos. Então eu vou alinhar o texto com esses botões elementos aqui, ó. Meio, meio à direita, meio à esquerda, meio inferior, perdão, meio à esquerda, meio à direita. Vou deixar no meio, tá? Direção do texto: vertical, horizontal, vertical, horizontal, tá? Margens da célula para poder estipular margenzinha para começar a iniciar o texto, né, que não precisa, tá bom? Aí aqui do lado direito eu tenho a opção de classificar, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou botar aqui frutas, né? Pera, uva, ó, uva, maçã, banana. Ó, banana, tá? Então eu posso selecionar essas áreas aqui, ó, e vir classificar, tá? Ele vai automaticamente escolher a coluna que ele está, ó, que é a 1. Ele vai classificar em ordem crescente, que eu estou pedindo, botei OK, olha lá, ó. Banana, maçã, pera e uva. Ele seleciona os outros porque automaticamente ele faz uma reorganização, tá? E aqui do lado direito, a última, né, que é a fórmula, ele vai fazer o cálculo automático de algum item. Então, por exemplo, se eu botar aqui, ó, 3 e 4, tá? Clico aqui, ó, clico em fórmula, tá lá, ó, sum. Se eu clicar em OK, ele vai fazer o cálculo automático, a soma automática dos valores. Tá certo? Não tem muito segredo não. Aqui é a questão de mesclar que eu acabei de mostrar. O tamanho das células, que permite definir a largura e a altura das células, né, respectivamente da coluna e da linha. Tá? A parte de alinhamento, do grupo alinhamento, né, que permite fazer os alinhamentos que nós já testamos. Tá certo? E a parte de dados que permite classificar e aplicar uma fórmula automática. Tá bom? E, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, certo? Que é voltado somente para a tabela, que é uma parte muito importante que cai em concurso, tá? Então, eu deixo essa frase, ó. A persistência é o caminho do êxito, tá bom? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se inscreva no meu canal, ative as notificações, compartilhe, curta esse vídeo, tá certo? E até a próxima aula na quarta-feira.